Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do grupo de reforma política do Graúna. É um grupo político que estamos discutindo sobre a reforma política no Brasil. Bem, vamos falar agora do nosso plano de viagem. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos, né, que vai sistematizar a primeira reunião do grupo de reforma política do Graúna. Nesse vídeo atual vai ser sobre a importância da reforma política. O próximo vídeo são sobre os objetivos do GT e o modo de funcionamento do GT. Bom, o terceiro vídeo será sobre uma discussão teórica sobre os modelos de democracia. A primeira entrada, vamos dizer assim, sobre a reforma política, sobre como que uma reforma política pode melhorar o Brasil, pode tornar o Brasil um país melhor, mais democrático, mais justo, mais igualitário, etc. Aqui embaixo também tem o ponto de discussão, mas infelizmente esse aqui, né, vai ser um privilégio que somente as pessoas que foram no dia da reunião presencial do Grupo Graúna tiveram. Não dá para discutir pelo vídeo, mas fica um convite para as pessoas irem nas próximas reuniões e ter a oportunidade de debater os tópicos que a gente está falando. Bem, qual a importância da reforma política? A reforma política é falada no Brasil praticamente desde 1988, ou seja, a Constituição atual, a Constituição de 1988, mal tinha começado e já se havia propostas que se devia mudar o sistema político brasileiro. Ano passado, nós tivemos as manifestações que tomaram as ruas em julho. Começou com uma questão muito específica relacionada ao aumento das passagens de ônibus, mas acabou sendo uma espécie de fagulha, né, que provocou um enorme incêndio assim na sociedade brasileira. E rapidamente a questão, que no começo era muito específica relacionada às passagens de ônibus, acabou virando uma manifestação por mais saúde, educação, contra a corrupção, contra o sistema político, contra a Copa. Há uma percepção generalizada, difusa, de insatisfação com o sistema político brasileiro. A maior parte das pessoas não consegue falar exatamente o que está errado, o que devia mudar, mas existe uma percepção de que as coisas funcionam mal, que os partidos, o Congresso, a Justiça não está cumprindo o papel que devia cumprir. Aliás, esperamos que no final do processo do GT, essa insatisfação difusa, difícil de explicar, difícil de vocalizar, se torne uma coisa muito mais concreta. A ideia desse GT é fazer com que as pessoas tenham a percepção de o que exatamente está errado no sistema político brasileiro e como a gente pode fazer para mudar. Bom, uma coisa mais específica dessa insatisfação difusa com o sistema político que eu havia mencionado. Corrupção. No Brasil, existe uma sensação de que existe uma enorme corrupção. Eu não vou nem discutir se essa percepção é exagerada, ela é justa, mas existe sim corrupção. Pode não ser do tamanho que as pessoas acham, e eu sou das pessoas que acham que, na verdade, essa questão da corrupção é muito exagerada. Existem outros problemas na gestão pública relacionados à eficiência, à administração, à organização das coisas, que não é exatamente corrupção. Que talvez até uma questão da eficiência dos serviços públicos cause mais estragos, cause mais desperdício de recursos públicos do que propriamente a corrupção. Mas a corrupção existe e a percepção da população que está sendo roubada, que está sendo lesionada pelo sistema político, existe e é grande. Então isso deve ser tratado e a reforma política pode fazer algo nesse sentido. A ineficiência, que eu acabei de mencionar para vocês, que na minha opinião, está aberta a discussão, é talvez mais danosa para o cidadão comum, tira mais dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do que talvez a própria corrupção. Mas também é consenso de que o setor público brasileiro funciona mal. Mesmo quando as pessoas não estão roubando, as pessoas também não estão trabalhando de uma forma eficiente, eficaz, efetiva. Quem conhece um pouco do funcionamento do setor público brasileiro sabe que as coisas funcionam mal, as coisas não estão
organizada de uma forma eficiente? Bom, os governos no Brasil tendem a não ser de uma natureza ideológica clara. Quando as pessoas vão votar para deputado, para senador, para prefeito, governador, presidente, você não sabe mais ou menos exatamente o que a pessoa pensa, o que a pessoa vai fazer quando chegar lá. Por que a clareza ideológica é boa? Porque você não vai estar dando um cheque branco para a pessoa. Você vai falar, a pessoa vai dizer, olha, eu sou um governo de esquerda e o governo de esquerda fazem isso, redistribui a renda, aumenta os impostos, aumenta os serviços públicos, dão benefícios sociais mais generosos, e se você votar no candidato X, que é de esquerda, representa isso daí, ele vai fazer isso. Se você quiser votar no candidato mais direita, ele vai fazer outras coisas, vai talvez diminuir os impostos, vai tentar promover o crescimento econômico, incentivar os negócios privados, aumentar a segurança, ter uma política mais dura de segurança pública, etc, etc. Você sabe exatamente o que teu voto está representando. Pode ser que você ganhe, pode ser que você perde, pode ser que o governo que você queria não foi eleito um outro, mas você sabe o que esperar dele. Você sabe que se você votou na direita, mas quem elegeu foi a esquerda, você sabe o que esperar da esquerda. O problema do Brasil é que você não sabe o que esperar dos governos. O governo aqui é um governo de esquerda, mas ele tem que fazer um monte de acordos com candidatos de direita para governar. Aqui, um exemplo aqui, eu fiz aqui uma brincadeirinha, né? Na verdade, eu peguei na internet, né? Que o Darth Vader, que na foto original era o Paulo Maluf, tá apertando a mão do Lula, né? Para quê? Para eleger o Fernando Haddad, que é também um candidato de São Paulo do PT, que é um partido de esquerda. Por que o Lula e o Haddad, que são candidatos de esquerda, tiveram que fazer uma aliança com o Maluf, que representa um pensamento conservador no Brasil? O Maluf gosta de falar que quer botar a rota na rua, tem uma política de segurança dura, gosta de fazer obra. Por quê? Né? O que está representando esse governo, que é um de esquerda, mas faz acordo com a direita? Fica difícil determinar. O leitor brasileiro se sente um pouco perdido. Aqui um outro retrato, que não é montagem, é verdadeiro. A Dilma, que é a candidata do PT, de esquerda, está aqui com um grande aliado dela, quem fazer acordo com o José Sarney, né, que é um cara que vem do Maranhão, né, que é um político tradicional no Maranhão, que não é um perfil de esquerda. Por que então a Dilma tem que fazer um acordo com a esquerda? Isso torna o voto muito confuso, o eleitor brasileiro fica um pouco perdido. Outro problema do sistema político brasileiro, dificuldade de fazer reformas. A gente tem a sensação de que o setor público ele é omisso naquilo que ele devia fazer. Aqui peguei um exemplo da reforma agrária, mas podia citar a reforma tributária, podia citar a reforma do judiciário. A gente tem uma sensação de que se discute, e na hora de o governo fazer reformas, mudar a ordem das coisas para melhorar os serviços públicos, não consegue fazer. Você tem um imenso esforço e tudo morre na praia. Né? A reforma política pode mudar isso daí, como a gente vai falar mais para frente. A reforma política pode ser considerada a reforma das reformas, porque é uma reforma que vai facilitar se fazer outras reformas, né? Como reforma agrária, reforma tributária, reforma judiciária, reforma urbana, etc. Outro problema no sistema político brasileiro. A gente tem um sistema de negociação política pouco transparente. E por ser pouco transparente, tende a ser vulnerável a acordos escusos. Né? A gente não consegue entender exatamente o que acontece com o sistema político brasileiro, quais são os acordos que estão por trás. Né? A gente pode, às vezes, saber o resultado, mas como é que aquilo chegou, o que os caras estão fazendo, o que eles estão ganhando com isso, por que eles fizeram isso, por que não fizeram. Existe muito problema relacionado ao financiamento de campanha, né? Ou seja, para o sistema político funcionar precisa de dinheiro, e não é pouco dinheiro. As campanhas no Brasil são multimilionárias, né? São da ordem dos centenas de milhões de reais que é gasto para financiar as campanhas. Né? Onde surge esse dinheiro? O que os partidos têm que fazer para conseguir esse dinheiro? Porque a gente não pode ser inocente, a gente não pode acreditar que as empresas pegam seu dinheiro e dão milhões para os partidos de graça.
Ninguém dá dinheiro de graça para os outros, muito menos empresa privada. Você acha que os capitalistas vão dar dinheiro para os outros porque eles querem incentivar o debate? Aliás, se a questão fosse apenas incentivar o debate, tinha formas muito mais baratas de fazer isso. Não. Se uma empresa doa dinheiro para um candidato porque quer ter algo em troca. E o que eles têm em troca? É difícil saber, porque no Brasil as coisas não são tão transparentes assim. Enfim, resumo da história desse primeiro vídeo. A democracia brasileira funciona, mas funciona mal. Você pode dizer, pô Murilo, por que você está dizendo, depois de ter falado tudo isso, que a democracia brasileira funciona? Funciona por quê? Porque os serviços públicos são fornecidos, o Brasil não tem guerra civil, o Brasil não tem uma ameaça de golpe, que nem a gente tinha no passado, de ter, sabe, semana sim, semana não, você tem um general, você tem uma força política dizendo que você tem que ter uma ditadura. Nos últimos 25 anos, desde a Constituição de 88, a gente tem uma democracia estável. Não existe agora, né, apesar do que alguns defenderem a volta à ditadura, não existe nenhuma ameaça séria a acabar com a democracia brasileira. Ou seja, a democracia é estável, né, e ela garante a paz e a ordem social, mas de forma precária, de forma ineficiente, de forma cara, de forma não transparente, né? E é isso exatamente que a gente vai discutir agora. A gente pode mudar isso daí. A reforma política pode melhorar a democracia brasileira para ela se tornar uma democracia melhor.